Olá a todos os inscritos do canal da ACDecom, bem-vindos a mais um episódio do CDC Cast, o podcast da ACDecom, em que a gente traz muita informação de direito do consumidor e temas super relevantes para o dia a dia de todos nós. Pessoal, hoje a gente vai ter um episódio muito bacana em que a gente vai falar sobre mercado de consumo e tecnologia, algoritmos, comportamento, utilização de dados, tudo isso que permeia a nossa vida. Inteligência artificial, pessoal, tem tema mais atual do que esse. Então a gente vai passar por todos esses assuntos. E hoje eu estou aqui, pessoal, com a Juliana Martins, nossa associada, e com o Guilherme Musselin. Guilherme Musselin, ele é doutor em Direito, pós-doutor, e o objeto de estudo dele é justamente esse mercado da tecnologia, utilização de dados, inteligência artificial, perfil de comportamento voltado para o consumo, concorrência. Então, não poderia ter um convidado melhor. Seja bem-vindo, Guilherme, bem-vindo, Ju. Obrigada. Vou passar a palavra a vocês para que a gente possa dar início a esse bate-papo, um bate-papo bem leve, a gente vai conversando aqui de forma bem natural. É um tema que pode render muito e que eu acho que a gente pode chegar a conclusões muito bacanas. Então, bem-vindo, Ju. Com a palavra, Guilherme, por favor. Maravilha, muito obrigado. Eu queria iniciar, então, perguntando se alguém aqui já foi desplataformizado. Eu acho que ainda não. Ainda não? Uma vez, um Instagram que eu tinha, uma conta antiga, ela simplesmente parou de funcionar. Tentei contato com o Instagram, sem sucesso. Fiz uma nova conta e um belo dia essa conta antiga voltou a funcionar. Do nada, foi uma desplataformização ali. De leve, né? De leve. Mas isso acontece com muita gente, né? Inclusive, quando eu fui... semana passada dar uma palestra em Recife, o próprio Instagram da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB de Recife foi desplataformizado. Eu juro que eu não tenho nada a ver com isso. Não foi para dar força para a fala nem nada, mas isso acontece, né? Isso pode causar diversos aí prejuízos para consumidores, prejuízos patrimoniais e existenciais também. Hoje em dia a gente vê, Guilherme, que o mercado está muito voltado para o digital. Né? Não só a questão do marketing, mas a questão do próprio consumo. Depois da pandemia, o perfil de consumo ele passou a ser muito o e-commerce, a praticidade, a facilidade, e a gente vê que esse mercado que antes a legislação era toda específica para um consumo presencial, hoje vai cada vez migrando. Isso aí leva... todas essas questões da importância da rede social. Então, por exemplo, você falou da desplataformização. Né? Eu queria que tu me explicasse o que é isso, explicasse para o público, porque, assim, num universo em que a rede social, o perfil, praticamente a tua existência no mundo, ele vai estar atrelado ao teu perfil, à existência dos teus perfis. Então, a questão da liberdade de expressão, a questão do consumo, da possibilidade de interagir socialmente, está muito vinculado às nossas redes sociais, né? Fala pra gente o que é esse conceito aí tão bacana. Isso é muito interessante, né? A questão da pandemia... tem pesquisas que apontam que a base de aderente do comércio eletrônico aumentou em apenas 3 meses, o que levaria em torno de 10 anos para que acontecesse se fosse em condições normais, né? E isso fez com que a gente utilizasse ainda mais a internet para tudo que é coisa. E quando a gente fala em consumo, especialmente no consumo digital, a gente tem que ter em mente que o consumo digital não é só digital. Uhum. Né? O que a gente traz assim como um conceito, né? A gente, professor, adora criar coisa, adora criar conceito. Eu e a professora Cláudia Lima Marques, a gente trouxe essa noção de consumo simbiótico, né? Ou seja, não é só digital e também não é só analógico. Quando a gente vai numa farmácia, a gente coloca o nosso CPF, nosso perfil está indo para lá e está indo para a internet para outros fornecedores, data brokers, enfim, um monte de coisa. E esse perfil é a nossa, como você bem falou, é a nossa existência online, né? Nossas características biológicas, né? Físicas, mas também nossas características da própria psique, né? Comportamentais, isso tudo é possível de ser captado e transformado em dados, em nossos perfis, efetivamente, que são aí utilizados por uma variedade de finalidades, enfim. Inclusive para fins de determinar ou não a desplataformização. Né, que desplataformização nada mais é do que uma rescisão, digamos assim, contratual da própria plataforma em relação ao consumidor. Né? Não é o consumidor que chega lá e diz, não quero mais serviço, vou cancelar minha assinatura aqui, eu vou apagar o meu perfil. Se não é a própria plataforma, é o próprio operador da plataforma, através de inteligência artificial, que toma essa decisão. Entendi. E essa decisão, ela é totalmente unilateral, né?
os consumidores, fala pra gente se essas plataformas elas costumam entrar em contato prévio, informando que vai haver uma exclusão daquele consumidor, elas costumam apresentar motivos, critérios ou quais cláusulas daquele termos e condições que a gente nunca lê. Eles indicam alguma infração? Algumas plataformas indicam, né? Por exemplo, isso quando eu estava montando os slides, eu peguei alguns casos em que havia informação. Você foi banido da nossa plataforma porque tinha conteúdo de pornografia e isso não é admitido. Mas é raro. Né? O que acontece é assim, não tem explicação nenhuma. Às vezes, a própria plataforma se obriga, né, por termos e condições de uso, e aqui eu trago o caso da Uber, no caso de motorista, que se houver uma rescisão ali daquele contrato por parte da plataforma, se não houver um justo motivo, a plataforma é obrigada a avisar com 7 dias de antecedência. 7, 8, não me lembro direito agora. Mas com dias de antecedência. Né? E quando tem justo motivo, a plataforma ela pode desligar, enfim, aquele motorista, aquele prestador de serviço, que pode ser, inclusive, considerado consumidor por equiparação por diversos julgados, e desliga esse motorista do nada. Né? Então, às vezes, a pessoa tem daquilo o seu único sustento, fonte de renda, né? Fonte de renda da família. Isso é levado em consideração nos julgados, uma vulnerabilidade socioeconômica. E mesmo assim ela é desligada sem nenhuma explicação, sem nenhum motivo aparente, pelo menos, né? Nenhum motivo que o consumidor, equiparado ou não, o estrito sensu, saiba. Né? Isso é um problema, porque a gente quer saber o que aconteceu, né? É direito nosso saber, enfim, porque as plataformas não são somente ambientes privados, né? São pessoas jurídicas de direito privado, mas não são ambientes estritamente privados, né? A gente exerce nossos direitos fundamentais, inclusive dentro de plataformas que elas, inclusive, interpretam esses direitos fundamentais como a liberdade de expressão. Perfeito. E é interessante esse exemplo que você falou do Uber, porque assim, a gente geralmente tenta colocar como se as redes sociais, a utilização da internet fosse mais para... Tudo bem que a gente sabe que é para trabalho também, mas mais para lazer. Rede social a gente associa muito a lazer. E aí quando você vai para plataformas, não somente redes sociais, plataformas digitais, você vai para diversas empresas como de transporte, como a Uber, de entregas, e aí você também vai para aquele mercado dos influencers, você vê que a rede social é o ambiente, é o meio de trabalho de todas essas profissões. Né? Que assim, apesar de algumas profissões não serem totalmente regulamentadas, isso não quer dizer que elas não existam, é porque como elas são novas, a sociedade ainda está passando pelo processo de recebê-las e montar as regras específicas para aquele mercado. Há várias propostas, né, de regulamentação da profissão de influencer. Exatamente, e assim, você vê que uma desplatformização de um influencer digital pode ser um ato de consequências devastadoras. Né? Se a gente, no dia a dia, a gente às vezes tem um apego ali com a rede social, com o perfil, com o conteúdo que a gente já produziu, se a gente perde, a gente sente. Imagina se aquilo é o nosso emprego. Né? Prejuízos econômicos gravíssimos, na ordem de milhões de reais, dependendo da quantidade de seguidores que o influencer tem. Né? E isso, quem é que vai arcar com isso? Teve um justo motivo para esse banimento desse influencer? Ou de qualquer pessoa? Não teve. E muitos dos pedidos no Poder Judiciário são justamente nesse sentido, que as pessoas retiram seu sustento. Aí a gente pode pensar não só de rede social, como a gente conhece, o Instagram, o Facebook também, mas outras formas de interações sociais que acontecem, por exemplo, em jogos online. Né? As pessoas são desplataformizadas, as pessoas ganham dinheiro com isso, ganham muito dinheiro com isso. Empresas ganham muito dinheiro com isso também, não só o influencer. Né? Com certeza, vendendo skins, vendendo um monte de coisa. Esses dias eu tava vendo o TikTok, tava sem sono. Aí eu não sei se eu fiquei sem sono por causa do TikTok, eu tava sem sono e eu olhei o TikTok. Tira sono. Né? Tira sono, é feito pra gente ficar ali. E aí eu tava vendo, caí lá num videozinho qualquer de uma influencer. Eu não entendo nada de influencer nenhum, eu só gosto de dar pitaco. E aí chegou lá numa influencer, não me lembro o nome da menina, que o namorado dela tava filmando, ela pegou 2 shampoos, um shampoo e um condicionador, bateu um no outro, fez um efeitinho lá, não sei o que, ganhou 250 mil reais. Em menos de 30 segundos. Meu Deus. Em relação ao contrato da marca desse shampoo? Da marca desse shampoo, ela ganhou 250 mil pra fazer essa publicidade, porque tinha milhões de seguidores.
Nossa. E isso a gente pode pensar, mas a pessoa ficar 1 dia, 2 dias, 3 dias, uma semana sem Instagram, ninguém vai morrer. Não, ninguém vai morrer, mas os boletos vão chegar. Vão chegar. Né? As Sempre pessoas chegam. sempre chegam. A única certeza. coisa que vence sempre na vida é boleto. Sempre, né? Então, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Tem que achar um ponto de equilíbrio aí, não só influenciador, mas, enfim, consumidores, usuários de modo geral, para que essa situação seja uma total remediada. violação também à mera oportunidade de se manifestar do motivo da exclusão. Sim. Você não só não sabe, como também... Aí já não bastasse não saber, não tem oportunidade nenhuma de se manifestar. Quando você precisa ingressar no judiciário, que é uma máquina cara, para tentar esclarecer esse tipo de situação. A partir do momento que lida com pontos tão importantes como o emprego e a lucratividade daquela pessoa, valores altos e uma questão que é importante como o trabalho, é absurdo que às vezes haja esse tipo de conduta sem uma justificativa. Né? A gente vê que, por exemplo, é como se houvesse uma expulsão do seu ambiente de trabalho. É como se houvesse, não, é isso, né? Você está sendo expulso do seu ambiente de trabalho e você não tem, às vezes, o direito de saber o porquê. Você estava falando, eu estava lembrando, a gente tem uma febre no Brasil hoje, principalmente no Instagram, das páginas que é o nome da cidade e Ordinário. Por exemplo, aqui nós temos o Fortaleza Ordinário, Nunca que vi. é uma página de comédia, certo? Que fala sobre peculiaridades aqui de Fortaleza. Essa página ela foi desativada há umas 2 semanas. Ela, na época, estava com 1,5 milhões de pessoas, de seguidores. E aí houve um processo judicial para que ela fosse recuperada. Ela foi recuperada no começo dessa semana. Conseguiram recuperar. Conseguiram recuperar. Muitas vezes as plataformas dizem que é impossível recuperar o conteúdo que foi perdido, foi bloqueado lá. Pois é, conseguiram recuperar. E foi uma coisa que eu me lembro que no dia que eu vi o story, eu estava lembrando aqui agora, enquanto você estava falando, o administrador da plataforma, ele falando que ele não tinha acesso ao motivo. Aquilo ali é o trabalho daquele cara, né? Quase todo mundo aqui de Fortaleza que é ativo em rede social conhece essa página. Se a gente não segue, segue, já ouviu falar. Exatamente. Né? E a gente tem não só nas capitais, mas também no interior, mas essa era a principal aqui do nosso estado. E houve uma desplataformização sem justificativa nenhuma. Né, as consequências que pode ter gerado para ele. Não, exatamente. E independente, né, da seara, independente se a pessoa ganha dinheiro ou não, é isso que eu estava falando antes. A gente tem que compreender que plataformas, apesar de serem pessoas jurídicas de direito privado, elas são híbridas, né? No sentido de que exercemos nossa cidadania, entendido do mais amplo modo possível, incluindo o consumo, também por meio dessas plataformas. E o que acontece, né? O funcionamento dessas plataformas ocorre com a opacidade. Ou seja, a gente não sabe efetivamente o que acontece lá dentro, como a inteligência artificial funciona e tudo mais. E aí o consumidor, enfim, a pessoa que for afetada por uma desplataformização, ela vai ter que... Primeiro tenta, né? Tenta com a plataforma ali e tal. Normalmente vem uma resposta automatizada, genérica e tal, não sei o quê. E aí a pessoa vai para o Poder Judiciário. O que acontece? É uma decisão automatizada que bane a pessoa, né, de uma determinada plataforma. Essa decisão automatizada não tem, como o próprio nome, né, pode fazer inferir, não tem um envolvimento humano. E aí essas comunicações ficam genéricas. E o consumidor, no CDC... não encontra um respaldo específico com relação a isso. É claro que ele vai utilizar o CDC, vai utilizar a vulnerabilidade, mas a gente precisa também utilizar o diálogo das fontes com a Lei Geral de Proteção de Dados, né? E aí surgiu um outro problema. A gente vai ver na Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem o artigo 20, que trata sobre justamente decisões automatizadas, inclusive a definição de perfil. E nesse artigo 20, a gente tem o direito de solicitar a revisão da decisão. Né? Então, como a gente já havia comentado, o que é uma revisão? É fazer um tratamento de dados, né, para, na situação ali idêntica, para ver se retorna ou não a mesma decisão. Possivelmente vai retornar a mesma decisão. Né? Na lei não diz que essa revisão tem que ser feita por um terceiro independente ou por um outro setor da empresa, ou mesmo por um ser humano, né? O veto presidencial lá tirou a necessidade do componente humano dessa revisão. Então isso tornou o dispositivo completamente sem dente, né? É chupar rapadura banguela. Não tem o que o consumidor fazer.
E aí o pessoal também diz, mas aí temos o parágrafo 1º, que antigamente se chamava, né, no início se chamava de direito à explicação. É um direito à explicação? Não deixa de ser, né? É um direito à explicação a respeito de como o sistema opera, né? Quais são os parâmetros desse sistema. Mas em nada fala de uma decisão em particular. E aí que está o ponto cego tanto da LGPD quanto do CDC. Não tem nenhum respaldo legal que obrigue a que me deem uma justificativa, uma motivação a respeito de uma decisão individual. E aí sim, aí vem o PLS 2338, claro, não tem status, né, de lei, então, mas vem ele tentar remediar essa questão, instrumentalizando esse direito, né? Porque hoje em dia a gente precisa, para chegar aos conteúdos de direitos, né, em especial os direitos fundamentais, a gente precisa de procedimentos para descobrir se houve violação ao direito fundamental. Né, discriminação algorítmica, a gente precisa saber, ter acesso ao sistema, ter acesso aos dados, ter acesso à explicação da decisão para saber se a gente foi efetivamente discriminado. Porque senão, do ponto de vista individual, não tem o que fazer. Sim. Né? Aí a gente vai ter que ficar esperando que muitas e muitas e muitas pessoas sejam lesadas para descobrir que tem um viés estrutural, que tem um viés que atinge toda a coletividade. E todo mundo que foi afetado no meio desse caminho. Como é que fica? Né? Se isso já é uma situação possível de se identificar hoje, por que não, né, tentar saná-la imediatamente? Né? Ju, tem um tema também que eu acho que a gente pode conversar com o Guilherme, que você mencionou agora, Guilherme, que eu acho que é o tema principal da sociedade hoje em dia, acho que é a pauta número 1. Questão da inteligência artificial. Por exemplo, você mencionou que às vezes essas negativas, esse procedimento da desplataformização, ela é feito por inteligência artificial. Uhum. E a revisão também. Inclusive, você mencionou muito bem o veto presidencial, que não coloca o elemento humano, né, como necessidade, uma necessidade fundamental daquela revisão. A inteligência artificial, hoje em dia, tem mudado a forma que a gente interage, tem mudado a forma que a gente consome e tem diretamente influenciado muitas atividades do nosso dia a dia. Uhum. As pessoas acham hoje que inteligência artificial é ChatGPT, como você falou hoje mais cedo no nosso Exatamente. congresso. Inteligência artificial é o que faz os recomendados da Netflix. É o que coloca a playlist recomendada pra gente no Spotify e em outras plataformas. Patrocinado do Instagram. E as pessoas não sabem disso, que é muito espantoso. Hoje de manhã mesmo, lá no congresso, eu perguntei quem aqui é afetado por inteligência artificial. Meia dúzia levantou a mão. Eu falei assim, ninguém usa aplicativo? Ninguém tem e-mail? Interage o dia todo com a inteligência artificial. E faz anos, né? E essa é uma questão bastante problemática. Em vários aspectos, né? Porque a inteligência artificial ela não muda só como a gente se relaciona, né? Mas ela muda a maneira pela qual a gente enxerga o mundo, os outros e nós mesmos, né? Então vai também para uma questão existencial, para além do consumo. Mas aí vocês podem me perguntar o que o consumo tem a ver disso, né? A inteligência artificial é treinada em cima de dados que provêm na sua maior parte de relações de consumo, né? Nas relações entre os consumidores e as mais diversas aplicações de internet. Então essa é uma questão bastante interessante, até onde vai essa fronteira, né? Se é que existe. A internet ela tá aí com os nossos dados disponíveis todo o tempo, né? Como você bem falou, e o Vlad lembrou aqui. E-mail, internet, iFood, então todas as nossas preferências, todas as nossas opções, tudo isso são dados que nesse pequeno aparelho aqui dá um retorno pra gente para nos motivar a consumir cada vez mais. Né? E muitas vezes não tem filtro, né? A gente pode estar caindo em constantes fraudes, que, né, é uma exposição muito grande do consumidor, né? Quando a internet tem essa quantidade de dados em mãos, né? E aí um outro tema que a gente acabou mencionando há pouco tempo é a questão dos influencers, né? Não posso deixar de mencionar, é um tema que eu tenho acompanhado muito, esse caso da 123 milhas, né? Uhum. Vi notícias, confesso que não vi a decisão em si, mas as notícias de jornais falaram que haviam sido bloqueados valores da Tata Werneck e do Callum Raymond para indenizar os consumidores que foram lesados, né? Porque muito provavelmente o que vai acontecer é que os consumidores vão ficar
ver navios nessa situação, né? E aí eu queria saber de ti, Guilherme, o que é que tu acha desses famosos, desses influencers que fazem constantes propagandas dos mais diversos produtos e serviços, contribuindo, né? Fazendo aquela publicidade do consumo desses produtos e serviços. A questão principal dos influencers que a gente tem que levar em consideração é a confiança que eles despertam no segmento consumidor, né? Não é uma publicidade dirigida, uma publicidade formal de televisão, né? Suzana Vieira lá fazendo publicidade de Corega e tal, é diferente, né? Porque muitas das vezes os fornecedores eles dão a liberdade para o próprio influenciador criar o conteúdo para justamente não ficar um conteúdo falso. Né? Então, pela publicidade que fazem, respondem, não há sombra de dúvidas. Violam o CDC, não coloca lá o publi, né? O princípio da identificação imediata da publicidade. Ou mentem a respeito de algum produto, princípio da veracidade, né? Tem que ter as informações que embasam aquilo. E aí retirar eles de uma eventual responsabilidade. Nesse segmento em que eles mesmos criam uma confiança, porque eles vendem um estilo de vida, né? Eles não são atores que aparecem na novela e tal. Eles vendem a vida deles. E eles colocam como se fosse um selo de confiança, né, em cima disso. Tem até a tese de doutorado, se não me engano, do professor Schwartz. Eu agora peço desculpas, não lembro o nome dele, é Fábio, se não me engano. Ele falou justamente sobre isso. Precisamos de uma nova noção de fornecedor. Uma noção de fornecedor fiduciário. Que ele chama, né? Que é um fornecedor de confiança. Ou seja, a gente tem que pensar, refletir, claro, né, com as devidas adaptações e cautelas, se essa criação e essa manutenção de confiança não seria um serviço, digamos assim, que acompanha, né, esse fornecedor, que auxilia esse fornecedor nessa publicidade. E aí, claro, tem várias vertentes de pensamento a respeito da responsabilização ou não de influencers, mas eu, como um bom consumerista, assim, às vezes me dizem que eu sou um pouco xiita, mas podemos utilizar, claro, tem que separar o joio do trigo, né, mas podemos utilizar a teoria do fornecedor equiparado, né, que ele não se foca nas qualidades subjetivas de quem é fornecedor, mas sim na atividade que pode fazer com que o consumidor seja ainda mais vulnerabilizado. E essa é uma teoria do Leonardo Roscoe e Bessa, né, o professor. E ele fala disso na hipótese dos bancos de dados dos consumidores e da publicidade, porque não tem regulamentação específica, agora de bancos de dados tem, mas na publicidade não tem uma regulamentação específica, então se utiliza o que existe no CDC. Então o enfoque não é nos elementos subjetivos, mas é na atividade que causa uma vulnerabilidade no consumidor. Aí vocês podem dizer, mas também é muito teórico, isso é uma crítica que eu recebo também, mas essa teoria ela foi positivada no Estatuto do Torcedor. Equipara-se a fornecedora, aí eu já não lembro mais o time lá, enfim, não lembro exatamente como estava escrito, mas e também é utilizada em alguns casos na jurisprudência, né? É interessante porque, assim, eu concordo plenamente com essa linha de que o influencer, quando ele exerce, né, esse poder de confiança e de influência, como diz o nome da própria função, ele está, sim, sendo um elemento fundamental que vai fazer com que aquele consumidor chegue até aquele fornecedor. Né? A gente vai para os elementos, os personagens da relação de consumo, os princípios que levam, os vieses que levam o consumidor a consumir aquele produto, aquele serviço. Então seria totalmente injusto que a gente dissesse, não, esse elemento aqui, ele tem que estar fora. Ele não tem nenhum vínculo formal com esse fornecedor, com esse prestador de serviço, então ele tem que estar fora de uma eventual responsabilização. Discordo completamente. Não. Esses vieses, a gente sabe que, assim, hoje em dia, o próprio comportamento social é muito de individualidade, as pessoas estão cada vez mais sozinhas, por isso que essas lives, às vezes, como você até mencionou mais cedo na nossa conversa, essas lives sendo lives NPC, a pessoa que faz uma live uma madrugada inteira conversando de forma mais intimista, a gente vê, por exemplo, sucessos como o Casimiro. O Casimiro, além do conteúdo de futebol, que também elevou muito a carreira dele, a forma que ele fala sobre as coisas. Parece que você está com um amigo ali na Exatamente. sala da sua casa. E isso, como
como não considerar esse vínculo que se cria entre o influencer e o consumidor, né? Então, eu concordo plenamente, a gente infelizmente não tem nenhuma lei específica que trate dessa responsabilidade tão específica, mas com os diplomas que nós já temos, eu acho que essa questão do fornecedor por equiparação, responsabilidade ser solidária e a questão de você levar em consideração esses vieses é totalmente correto. Então, eu concordo totalmente com essa tua linha de raciocínio. A França regulou, né, recentemente a atividade dos influencers digitais. Mas o que tem que ficar bem claro, independente de qualquer coisa, é que a influência, quando é para fins de publicidade de fornecedores, ela é enquadrada, não tem outro jeito, não tem outra explicação, ela é enquadrada como uma comunicação mercadológica regulada pelo CDC. É uma nova forma de comunicação mercadológica. E quando a gente lê publicidade no CDC, não é só publicidade, né? São vários tipos, promoções, enfim, são vários tipos de comunicações que o mercado faz aos consumidores com o intuito de que os consumidores consumam, né? Ao ser regulado pelo CDC, se aplica também os regimes de responsabilidade no que tange, pelo menos, a publicidade, né? Aí, por exemplo, como a gente estava falando antes, a pessoa compra lá o produto e tal, não recebe. O que a jurisprudência tem visualizado é verificar se o influencer sabia de alguma coisa a respeito disso. Ou se ele tem um dever de saber ou um dever de se informar a respeito daquela empresa, né? Aí sim se tornaria, então, responsável. Mas isso é muito difícil, né, de comprovar. Como é que vai comprovar um negócio desse? Eu estava justamente pensando nisso. Partimos do pressuposto de que o famoso, né, o influencer, a pessoa que detém o conhecimento pela fama, pela sua figura pública. Ela não compõe aquela sociedade, ela não é um empresário, não desenvolve efetivamente a atividade empresarial, então ele não tem conhecimento daquele mercado, ele não tem conhecimento, de repente, a técnica, né? O conhecimento técnico daquele serviço ou produto, então ele estaria assumindo risco? Que o fornecedor ele pode ser uma pessoa física ou jurídica que exerce uma atividade no mercado de consumo, né? Se essa atividade é de auxiliar o fornecedor na publicidade, e aí a doutrina trata bastante sobre isso, a diferença entre famosos, digamos, de televisão e de influenciadores digitais, né? E esse é um argumento importante para fins de tutela do consumidor da gente conseguir ultrapassar, para fins de responsabilizar, né? Por que a Suzana Vieira fazendo Coregatabs, uma senhora colocou Coregatabs, caiu os dentes todos, ela não responde, e o influenciador responde? E isso se confunde muito hoje em dia, porque muitos atores são famosos pelas novelas, e influenciadores viram influencers porque, enfim, as empresas veem neles, né, um público grande a ser alcançado com essas redes sociais, né? E o contrário, influencers muitas vezes também têm virado atores, fazendo novelas, então isso acaba se confundindo as funções, né? Por isso esse exemplo que você deu, essa confusão, né? O mercado ele busca a atenção do consumidor, né? Então a pessoa que ela consegue criar um vínculo, hoje em dia eu vejo que as plataformas elas tentam universalizar aquela figura, né? Por exemplo, se você tem um youtuber que faz sucesso com crianças, imediatamente ele vai ter brinquedos para vender. Aí alguma empresa de brinquedo vai e pega aquela figura. Alguma novela quer ter mais apelo infantil, vai pegar aquela figura. Então você vê que de uma plataforma surge uma figura que o mercado todo quer universalizar, porque o mercado quer atenção. Isso torna muito mais volátil, né? Até essa questão da própria fama, né? Se torna mais rápido. A gente vê pessoas que ano passado eram super famosas, hoje a gente não escuta falar. Você vê sucessos internacionais como Luva de Pedreiro, com os vídeos que fazendo aqueles gols. Caneta azul. Então, assim, a gente vai vendo que vai tornando mais volátil, né? Um mercado que ainda está muito se autorregulando, né? Vendo como funciona perante a sociedade. Mas essa volatilidade toda é decorrência da própria falta de atenção, digamos assim, né? Porque se a pessoa não tem ganchos, para utilizar a fala do professor Ricardo Morichito hoje, se a pessoa não deixa gancho de participação, de engajamento, não sei o que, ela vai ser esquecida. Logo, para o mercado não tem interesse dela fazer publicidade. Para que eu vou contratar o cara da canetinha azul lá, da caneta azul, para fazer uma publicidade hoje? Sentido nenhum. Eu vou contratar quem estourou num meme de 2 segundos
semana passada. E é rápido, né? E a internet, ela é muito rápida, né? Eu ouvi um comentário recente, não vou lembrar onde foi, que falaram que o brasileiro é a pessoa mais rápida em produzir memes. Seja aqui, seja a nível internacional. Ganhamos uma competição internacional. Nós e Portugal tava no final e a gente ganhou. Pronto. Na Copa do Mundo, então, né? Que 5 segundos depois do jogo já tinha meme. Já tinha meme. E o próprio brasileiro, né? Foi replay? É replay? É quantos gols já, né? Aquele famoso os melhores famigerado e triste 7-1. Nossa, os melhores publicitários são brasileiros, né? Exatamente. A criatividade do brasileiro é uma coisa incrível. Sem limites. Sem limites, tanto pro bem quanto pro mal, né? Infelizmente. Mas é muito interessante, Guilherme. Hoje, o público deve saber que hoje estamos no Congresso, né? Foi o primeiro dia hoje, amanhã será o último dia. O dia que a gente está gravando esse episódio, pessoal, a gente está no final do primeiro dia do terceiro Congresso da SEDECOM. Por isso que a gente tem mencionado aqui algumas vezes, na palestra de hoje de manhã, hoje na palestra, o Guilherme palestrou hoje de manhã no nosso Congresso, teve também o professor Ricardo Morichita. Então a gente está fazendo esses comentários até para vocês saberem, se situarem que nós estamos gravando no final do primeiro dia do Congresso. Por isso que a gente está mencionando tanto Congresso. E aí, pegando esses ganchos da sua palestra, que você falou de desplataformização, a questão da perfilização, né, os perfis, falou-se muito de vulnerabilidade, dos órgãos de defesa do consumidor, judiciário, regularizar toda essa situação. E muito o sentimento que fica é que é muito difícil encontrar, de fato, esse equilíbrio nessa balança do mundo digital com esses limites, até onde o Estado pode ou não influenciar nesse equilíbrio, porque há grandes empresas que detêm, assim, não só pelas grandes fortunas, também influencia muito, tem tudo na mão, e até que ponto o Estado consegue entrar, até onde a gente realmente consegue, pelos órgãos de defesa do consumidor ou através do judiciário, estabelecer um mínimo de equilíbrio nessa relação. É dever do Estado, né? O próprio artigo 4º do CDC traz ali que a presença do Estado no mercado, seja diretamente, por incentivos, não sei o quê, ele tem que ter essa capacidade de tentar, pelo menos, buscar o equilíbrio, né? Mas a gente tem que levar em consideração também que muitas vezes o próprio Estado é conivente com isso tudo, né? Tem um termo em inglês que se chama Invisible Handshake, que é o aperto de mão invisível que essas grandes companhias fazem com o Estado para que o Estado consiga ter uma presença online, inclusive para exercer as suas funções. Né? Aí tem aqueles casos, mas o WhatsApp desobedeceu uma ordem judicial, caiu o WhatsApp no Brasil inteiro. Então há essas questões que são políticas e econômicas também. Né? E, claro, não vai caber ao Estado, por exemplo, determinar todas as coisas que acontecem no mundo digital, porque é impossível, não tem como, né? Então, por isso que se fala assim, princípios, né? Norma principiológica, LGPD tem um monte de princípio que, inclusive, curiosamente, a lei definiu o conceito dos princípios. CDC é princípio, por isso que o CDC é vanguardista, é à frente do seu tempo, porque ele tem essa plasticidade que os princípios oportunizam que ele tenha, né? O reconhecimento da vulnerabilidade, o princípio da atualização. O melhor caminho, ao meu ver, é o Estado regular de uma maneira da autorregulação regulada, né? Estabelecer parâmetros de direção e de fiscalização, claro, dessa dimensão digital, feito por essas empresas, mas atuando sempre na proteção da pessoa, aqui no nosso caso, na proteção do consumidor, né? E criar mecanismos para que isso efetivamente seja possível de ser fiscalizado. Por exemplo, as pessoas que trabalham por aplicativo, que treinam inteligência artificial, sei lá, faz uma tarefa. Eu tenho amigos que passam o dia inteiro trabalhando nisso. O dia inteiro. Como é que você vai dar um enforcement ali de uma lei trabalhista nesse sentido? Como é que o Estado vai saber que tu passou o dia inteiro? Há meios, mas precisa de estrutura, né? Precisa de entendimento, precisa de uma regulação nova, eventualmente, né? Parâmetros, mas precisa também, acima de tudo, uma instrumentalização, né? Uma proceduralização de direitos. Como a gente estava falando hoje, a gente precisa desenvolver mecanismos
que toda essa opacidade, né, todas essas coisas que não são claras para a população em geral, venham à luz e aí sim a gente consiga saber o que fazer. Né? A opacidade em si é um dos principais desafios, pelo menos do meu ponto de vista, do nosso século. Porque a gente está num ponto de inflexão. Né? A gente pode até não perceber, mas a gente está participando de um dos períodos mais importantes da história da humanidade. Com certeza. Que é a regulação da inteligência artificial. E tem que ter limite para isso. Sim. Por isso é muito incrível a gente ter esses acessos, né, essas oportunidades de conversar, evento, podcast. Eu sou empolgado, adoro, participo de tudo. Mas é muito importante a gente ter isso, fazer essas discussões e discussões boas, que levem para frente, efetivamente. Né? Porque falar, todo mundo fala. Agora, fazer refletir é difícil. E realmente levar aquela informação assertiva, né? Por exemplo, dentro disso que a gente está conversando aqui, tanto da questão da inteligência artificial, a questão dos influencers, a gente vê que existem boas práticas para que os consumidores adotem para se resguardar o máximo possível. Assim, é inevitável que hoje as plataformas tenham acesso ao nosso perfil, é inevitável que a gente consiga passar informações no mero ato de consumir, né? Então, assim, dentro desse cenário... mais diretamente, como esse é um dos objetos principais do seu estudo, Guilherme, quais são as medidas que nós consumidores podemos adotar para nos sentirmos mais seguros nesse meio digital? Tanto em relação a o poder que esses influencers exercem sobre nós, sobre o nosso consumo, os vieses que a gente é bombardeado todo dia, a própria utilização da inteligência artificial para mapeamento. Às vezes as pessoas acham que somente dar o CPF é ruim, que o número estar lá no banco de dados pode ser ruim. Mas na verdade a gente sabe que não é o número de CPF, é o perfil comportamental. Claro. Como proteger ao máximo o perfil comportamental e até assim, se você puder explicar como funciona essa operacionalização desses perfis, dos nossos perfis, né, para fins de mercado. Vamos embora então. Imagina, não é uma coisa simples. Né, a formação de perfis. Eu vou tentar simplificar ao máximo. Por exemplo, tem lá na página um monte de gente visita, um monte de gente coisa, já coletaram um monte de dados, via de regra o que acontece? Eles anonimizam os dados, e aí a Lei Geral de Proteção de Dados deixa de ser aplicável. E eles começam as plataformas, os fornecedores, enfim, começam a encontrar correlações entre esses dados. Então, pessoa que tem um cachorro é sinal de que tem uma casa própria, então vai poder quitar, tem mais chances de quitar um crédito. Isso é real, isso é levado em consideração. Né? E aí, eles pegam esses dados anonimizados, veem as causas a partir das consequências, e não as consequências a partir das causas, e aí eles fazem um perfil de grupo. Então, tipo assim, tem aquele grupo que tem cachorro, casa própria e que vai quitar o crédito. Tem aquele outro grupo de homens de 30 e poucos anos, não vou dizer a minha idade, de 30 e poucos anos, que bebem cerveja, jogam videogame, não jogam videogame, mas, né, no score social da China isso é relevante, aqui não, ainda, pelo menos por enquanto não, que a gente saiba também. E tem, a partir disso, esses perfis de grupo, a partir do momento que eu entro naquele site, eu entro carregado de dados, digamos assim, e eles identificam algum dado que atraia esse perfil para mim. Né? Então, a partir desse momento, esse perfil de grupo vai ser aplicado a mim. E eu passo a ser tratado, então, daquela maneira. Mas o que acontece? Aí a LGPD volta a ser aplicável, né? Porque começa a identificar ali aquela pessoa indeterminada. Mas o que acontece? Há os perfis de grupos não distributivos. Né? Os não distributivos significa que não são todos que compartilham de determinada característica. Então, por exemplo, assim, um perfil de grupo não distributivo, num determinado bairro, 80% das pessoas usam óculos. Então, eu vou dirigir uma publicidade de óculos para aquelas pessoas. Só que quando a gente pensa dessa maneira, fica muito cristalino que de 10, 2 não usam óculos. Mas elas são tratadas dessa forma. Esse é um grande problema também. Os perfis distributivos, por sua vez, todos dividem aquela característica. É um grupo de solteiros que não são casados. É meio tautológico, mas esse é um exemplo. E todos são tratados dessa forma. Até aí tudo bem.
né? Claro, se não for discriminatório, se não for abusivo e tudo mais, mas todos vão ser tratados dessa forma de acordo com a realidade observável, digamos assim. Os não distributivos não. E aí as pessoas vão ser tratadas como se tivessem aquele atributo, né? Aqui a gente deu o exemplo de óculos, um exemplo bobinho, assim, para ficar bem claro, mas isso pode ser aplicado em qualquer coisa, né? Vamos supor que uma pessoa trabalha numa comunidade. Aí ela passa o dia inteiro na comunidade, o celular com GPS, tudo, fica o dia inteiro com ela na comunidade. É possível que a plataforma compreenda que ela mora numa comunidade, mesmo que ela seja, sei lá, um político que mora na aldeota aqui. Falei correto o nome do bairro? Falou. Sim. Então tá. Que mora aqui no bairro, num bairro bom. Né? E ela vai ser tratada como se ela morasse numa comunidade, possivelmente sendo discriminada aí, sei lá, não tendo um acesso eventualmente a um crédito, ou sendo cobrada a mais por determinado bem de consumo que um fornecedor não quer que uma pessoa pobre tenha acesso. Oh, meu Deus, mas isso acontece. Isso acontece. Hoje mesmo a gente estava falando de... Não estou dizendo que a minha amiga é pobre, mas a gente estava no mesmo lugar, lado a lado, vendo o mesmo apartamento no Airbnb, e o dela estava R$600 mais caro que o meu. 600. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. R$600 já é uma diária boa, bem razoável em hotéis. Não, a diferença de R$600 no total é muita Diferença coisa. Bastante. É muita coisa. Isso por causa do mapeamento do perfil social. A gente acha que sim, né? Nossa. Porque não tem como saber. Em tese não deveria ser diferente, né? Se é o mesmo apartamento, Exato. nas mesmas datas. Exatamente. Mas Não aí a deveria gente ter uma não tem diferença. como saber por que esse preço é diferente. Né? Aí tem aquelas questões da precificação discriminatória. É discriminatória essa precificação? O que foi levado em conta nessa decisão de mostrar R$600 a mais para ela? Né? Então são questões assim que parecem num primeiro olhar simples, né? Questões simples, mas que são muito complexas, que dependem inclusive de áreas técnicas. E que tem consequências sociais bem relevantes, né? Total. E para nós, enquanto consumidora, como a gente falou, eu tenho direito a solicitar informações a respeito dos critérios utilizados. Aí, vamos supor, um critério utilizado gosta de língua de camelo. Tem umas coisas assim, quando você vai lá no Google, né? No Facebook e tal, tem umas coisas, você pode estar interessado em tal. Aquilo é um exemplo de uma perfilização. Né? E esse tal pode ser umas coisas nada a ver. Pode ser uma coisa discriminatória. Sim. Pode ser uma coisa que nem seja verdade. Né? Por exemplo, comprei no meu CPF remédio, sei lá, para tuberculose. Mas não foi para mim. Sei lá, foi pro filho da moça que trabalha comigo, que, né, comprei pra ela, tava sem cartão ali na hora, eu comprei. Mas eu vou ser tratado como se tivesse tuberculose? E se essa informação for parar numa seguradora? O preço do meu seguro vai ser o mesmo se eu não tivesse comprado remédio pra uma outra pessoa? Eu fui ajudar o outro e acabei... Consequência direta. Consequência direta. Direto. Sem a gente saber. O seguro de vida pode até ser diferente, né? Porque você tem uma doença. E assim, a gente vê que o mercado se regulou pra... Mesmo considerando essas falhas, como se fosse uma guerra por volume. Né? O mercado vai tentar utilizar essas informações, por quê? Porque vão ter falhas, vai ter falha. Mas acho que na maioria, no saldo final, consegue ter uma assertividade, um direcionamento de público mais assertivo. Né? Não, com certeza. Hoje em dia, a prática de perfilização, a técnica que permite a perfilização está muito mais barata, né? Muito mais precisa. Quando a gente pensa em perfilização, na verdade, o que a gente está querendo dizer é segmentação. Né, diferenciação de um consumidor para o outro, né, para que a gente consiga atingir os gostos, os nichos mercadológicos e tudo mais. E isso não é uma coisa nova. Desde a década de 50 do século passado, as pessoas segmentavam, os fornecedores segmentavam os consumidores para enviar panfletos, né, aquelas revistas que antigamente passavam o punho, ficava com cheiro, coisa e tal, para consumidores, cada um, não individualmente, mas por grupos de modo diferenciado. Né? Qual é a diferença hoje em dia? Que a gente consegue fazer de modo individualizado, com coisas e gatilhos que às vezes as próprias pessoas nem sabem que existem. Né? E o exemplo da Cambridge Analytica é muito bom.
É muito bom. Esse direcionamento de conteúdo foi feito de acordo, se não me engano, com 5, 6, alguns poucos gatilhos fundamentais da mente humana. Vocês, eu não sei se vocês viram, tem o depoimento, eu acho, da Brittany Kaiser. Ela também escreveu um livro chamado Manipulados. E foi isso que reverberou no mundo inteiro para que a União Europeia revisse a sua diretiva antiga de dados. O Brasil, inspirado também pela União Europeia, começasse a elaborar a Lei Geral de Proteção de Dados, que já estava, né, em discussão há muito tempo, mas isso foi que catalisou. Entendi. E aí a gente volta àqueles tempos de graduação em que a gente escutava lá no começo da faculdade que a sociedade evolui, o direito vai precisar evoluir para poder prevenir, né, organizar, delimitar essa vivência em sociedade com a evolução dela. Porque senão vira uma verdadeira bagunça, né? Tem que organizar, e o direito está aí para isso. Demais, e isso é muito interessante. Tem uma pesquisa, não é à toa que o professor ganhou prêmios no mundo, na Alemanha, aqui no Brasil, o professor Ricardo Campos. Ele trata metamorfoses do direito global, se não me engano é esse o nome. Sobre o tempo, tecnologia e direito. Me desculpe se o nome não for esse, mas é algo assim. É incrível o livro, eu li num final de semana, e ele trata justamente da vinculação temporal do direito. Né? O direito tinha uma vinculação temporal com o passado, antigamente. Tanto que as leis eram baseadas em direitos. Né? Hoje em dia, se perdeu essa vinculação. Não é que se perdeu, né? Em alguns casos da tecnologia e tal, se perde essa conexão só com o passado e passa a se olhar para o futuro. Porque a gente não sabe que as coisas vão acontecer. Como é que você vai regular um risco de uma inteligência artificial que você não sabe o que ela pode fazer? Não tem casos no passado que me inspiraram para uma lei. E é por isso que as regulações, né, propostas pelo menos de inteligência artificial, elas são baseadas tanto em direito quanto em riscos. Os riscos voltados para possibilidades, né, futuras e tudo mais. Exatamente. E assim, dentro desse cenário, o que é que os consumidores podem fazer na prática para tentar se proteger ao máximo possível? Óbvio, não dá para se proteger da perfilização, mas boas práticas, né, para que os consumidores, quem está acompanhando a gente, possa tentar se blindar, digamos assim, de uma melhor forma desse tipo de situação. Gente, essa é a pergunta de $1 zilhão de dólar, de milhão libra. Tá pouco, né? $1 milhão tá pouco. Essa questão é complicada, né? Eu tenho muito cuidado no falar disso, no que o consumidor deve fazer. Né? Ninguém quer tratar o consumidor como uma pessoa que não tem capacidade de raciocínio. Mas quando a gente fala o que o consumidor pode fazer, eu acho mais profícuo você mudar o eixo de pergunta. O que o fornecedor pode fazer ou não deve fazer? Perfeito. Né? Porque senão corre o risco desse discurso se virar contra o consumidor. Né? Que é vulnerável, né? Sim, aí, por exemplo, pega lá um chat GPT da vida, com braço, com perna. Uma pessoa que não sabe utilizar uma inteligência artificial. A gente viu hoje, as pessoas nem sabiam que eram afetadas por inteligência artificial. E aí acontece, sei lá, dá um comando para a inteligência artificial corta o braço dele inteirinho. Vai ser culpa exclusiva do consumidor? Devemos ter um reforço ao dever de educação ao consumidor por conta desses fornecedores? Mas isso não pode servir para mitigar a responsabilidade de ninguém, dos fornecedores. Então, nesse ponto, existem um monte de dicas que a gente pode adotar no nosso cotidiano. Troca a senha, né? Se houve um vazamento de dados, manda um e-mail, pede acesso aos dados, procura os seus direitos, procura se informar, mas que isso não sirva para modificar o eixo da balança para quem já é desequilibrado. Né? Para quem já está numa situação de desequilíbrio embaixo. Quem já é vulnerável, né? Para quem já é vulnerável. Exatamente. Perfeito. E ainda que a gente adote medidas, por exemplo, falando no comércio eletrônico, olha o site, vê se tem lá meio de contato, procura o CNPJ, vê lá as recomendações de outras pessoas que compraram aqueles produtos, reclame aqui. Cair numa fraude. Uhum. E aí, por ser uma advogada em especialização em direito do consumidor, eu perco essa vulnerabilidade? De forma alguma. Não, de forma alguma. A vulnerabilidade, veja bem, ela não é uma presunção.
Ela é um reconhecimento de um fato atribuído pela lei. Né? Então, não é porque você tem algum conhecimento específico em alguma coisa que você vai ser menos vulnerável. Há quem defenda que sim. Eu entendo que não. Você pode ser cientista de dados. Bota aí um algoritmo do Google na sua frente. Nem eles sabem, às vezes, como é que as coisas acontecem. Entende? Aí é bastante complicado falar... Não existe antônimo de vulnerabilidade. Né? Existe resiliência, que é o contrário, digamos assim. Justamente que a gente estava conversando com a colega hoje de tarde também, no evento numa hora, a vulnerabilidade... Existe a vulnerabilidade informacional, mas não é a informação que é o tom da vulnerabilidade em todos os casos. O que dá o tom, pelo menos no meu ponto de vista, da vulnerabilidade é mexer em algum momento com graus de autonomia do consumidor, de autonomia de decisão. O consumidor idoso, ele pode estar mais suscetível a ter a sua autonomia diminuída. Não sabe mexer muito bem no celular. Como é que ele vai tomar uma decisão refletida de consumo em contratar um crédito se ele não sabe que batendo uma foto ele está assinando um contrato? Exatamente. A criança, que não tem ainda formado o seu cérebro, que é super suscetível a estímulos. Né? E por isso que eu fico pensando que não seria o caso de todos serem hipervulneráveis no mundo digital. Eu compreendo, acho que estamos todos na mesma página com relação a esse tema, mas a questão terminológica acaba por enfraquecer a própria proteção que o termo se pretende projetar. Perfeito. Pessoal, infelizmente a gente já vai encaminhando para o final da nossa conversa. Agora eu gostei de gravar podcast. Papo muito bom, é viciante, podcast é viciante. É o meu primeiro também. Olha aí, Ju. E aí eu vou passar a palavra novamente para vocês para as considerações finais, desde já agradecer, Guilherme, a sua presença. Né? Não só no nosso congresso, mas também aqui no nosso podcast, sua disponibilidade, troca de conhecimento, você trazer todo... Eu sei que não é fácil resumir, o objeto do seu estudo é muito complexo. Foram 600 páginas em 50 minutos. Olha aí. Nossa, tem que sair essa bíblia aí. Dificílimo resumir, mas a missão desse podcast é justamente a gente levar informação de qualidade, né, informação técnica para os nossos inscritos, para os consumidores do Brasil, e essa é a missão principal da SEDECOM. Então, Ju, te agradeço também a tua presença. Vou passar a palavra para você e depois pode passar automaticamente para o Guilherme para a gente já fazer as considerações finais. Muito obrigado a vocês dois. Obrigada, Vlad. Não, também agradecer, né? Eu conheci o Guilherme na pós, fui aluna e agora posso dizer que amiga, né, do Guilherme. Quando eu soube que ele estaria no Congresso de Pernambuco, que aconteceu há um tempo atrás, eu falei assim, Thiago, tu tem que trazer o Guilherme para o nosso congresso, tem tudo a ver com o nosso congresso. Podia ter só ele que ele ia falar tudo o que a gente precisa, porque realmente é o ponto-chave do nosso congresso, é a tecnologia, e você é uma grande referência nessa área, né? Obrigado. Então, agradecer mesmo, assim, essa oportunidade de estar aqui com você, lhe ouvindo, aprendendo, né? Dividindo essa mesa aqui com o Vlad, meu amigo. E a SEDECOM é isso, né? A nossa missão enquanto advogados consumeristas na associação é justamente contribuir para a evolução do direito. Contribuir para a evolução do direito, para que os consumidores tenham cada vez mais conhecimento, né, dos seus direitos. E a gente contribuir para que essa sociedade cresça aí mais consciente, né, do que é bom ou não na área de consumo. Então, muito obrigada. Espero que tenhamos outras oportunidades aí de estarmos juntos. Eu que agradeço, né, gente? Tantas possibilidades e tantas oportunidades que eu fui testado pelo Dr. Thiago, né? Ele testou lá quando aí depois, quando acabou, ele convidou. Não, mas brincadeiras à parte, gente, muito obrigado pela oportunidade, né? Tanto pelo congresso quanto por estar aqui. Aí, gente, já é tarde, já da noite, o pessoal já está indo jantar e tal, a gente está aqui, né, conversando, tudo, então vocês estão realmente de parabéns. Eu fico muito feliz de ter participado e de poder participar amanhã, né, das palestras, e que nesse momento de inflexão, nesse ponto de inflexão, a gente possa fazer tudo que esteja ao nosso alcance para o bem, né, que essa é a nossa missão aí enquanto
defensores da causa não só dos consumidores, mas dos vulneráveis, né? De um modo geral. Sim. De um modo geral. Sim. Fico muito feliz de sair daqui de Fortaleza com mais amigos do que cheguei. Olha aí, Bacana, que bom. Guilherme. Então, mais uma vez, obrigado, Guilherme. Obrigado, Ju. E obrigado a você também, nosso inscrito que ficou aqui até o final. Espero que tenha sido um episódio muito bacana. Se você não conhecia o nosso podcast ainda, se inscreve no canal, acompanha os outros episódios, todos com conteúdo muito bacana, igual esse foi hoje. Valeu, pessoal. Até a próxima.